Olá! Nosso próximo tema é garantindo compliance numa plataforma de pagamentos com DevSecOps. Vamos contar a experiência de criar um projeto Greenfield com infraestrutura ágil, seguindo os compliance, PCI, SOX e etc., sem ferir as práticas de DevSecOps, mantendo assim a autonomia e velocidade do time. Eu vou introduzir essas nossas maravilhosas apresentadoras de hoje. Camila, que a gente chama de Lobinha, que é bacharela em Sistemas de Informação pela Universidade Bandeirantes, com 11 anos de experiência na área de tecnologia, é entusiasta da cultura DevOps e ativista de segurança e privacidade na internet. Ela está na TOTWORKS desde 2017, envolvendo-se com clientes em diversas indústrias e apoiando-os em sua jornada para a nuvem. Como especialista em infraestrutura para modernização empresarial, plataformas e nuvem no Brasil, ajuda a desenvolver nossa arte em torno da modernização da nuvem e plataformas de entrega de software. Lobinha é também a Head de Infraestrutura na TOTWORKS Brasil e co-organizadora do grupo Maria Lab, colaboradora e apoiadora de projetos e coletivos feministas interseccionais. Paula Grangeiro é consultora lead na TOTWORKS Brasil, atualmente atuando pela TOTWORKS como tech lead de infraestrutura em uma cliente multinacional de cosméticos. Tem background em desenvolvimento de software. Paula se interessa por assuntos de arquitetura, melhoria contínua do processo de entrega para a produção em geral. Bem-vindas, Lobinha e Paulinha, que eu conheço bem, assim como essa história que vocês vão contar. Eu estava lá um pedacinho desse tempo. Boa toque para vocês. Obrigado, Rosi. Boa tarde a todos. Sou a Lobinha, sou uma pessoa negra, de dread preto na cabeça, tô de headset e com essa camisa linda aqui da XConf. E Paulinha? Ai, obrigada, Lubinha. Boa tarde a todas. Nesse momento aí, o almocinho já quase saindo. Então, meu nome é Paula, eu sou uma pessoa branca, eu trabalho aqui no escritório de São Paulo, eu tenho cabelo curtinho, uso óculos e uma franja com um pouco de mechas azuis. Beleza, vou compartilhar aqui minha tela. Então, vamos lá, gente. Quantas pessoas hoje utilizam plataformas de pagamento para realizar algum pagamento online, né? É muito doido pensar no quanto as plataformas evoluíram nos últimos anos para poder dar confiabilidade no processo de pagamento. Quando a gente olha a Magazine Luiza, o PagSeguro, o Mercado Pago, ou até mesmo a nossa cliente NaturaPay, todas elas se utilizam de plataformas complexas com diversos serviços para garantir a segurança da sua transação no mínimo de... Ai, desculpa, eu estou nervosa, tá? No mínimo de tempo hábil. Hoje a gente vai estar falando aqui numa plataforma que construímos do zero, há muitas mãos com a nossa cliente, que permite diversos meios de pagamento. E é bom pensar no desafio dessa construção, dado que os requisitos para atendimento de transações de boleto são diferentes de cartão de crédito. E aí, então, quando a gente pensa nesses desafios, a natureza desses projetos já demonstra que segurança é algo inegociável. A privacidade dos dados da cliente e a segurança do produto oferecido tem que estar no DNA do time. Desde o desenho da solução até a entrega, esses passos têm que estar evidentes no circuito. Pode passar, por favor, Lobinha? Aí, então, as políticas elas devem estar evidentes no circuito. Aí, pode passar também, por favor? O time do produto tem que definir essa política de segurança e ela deve estar em conformidade com as normas legais necessárias.
A estratégia de qualidade tem que ser construída em conjunto com todas as pessoas que participam do desenvolvimento do produto, garantindo a qualidade do que será entregue. Nesse contexto, os times cross-funcionais são primordiais para que todos estejam na mesma página, tenham ferramentas e autonomia necessária para poder remover os impedimentos. Tudo isso também tem que ser aliado a boas práticas de arquitetura, para garantir que o produto não gere débitos técnicos que impeçam inovações futuras. E falando um pouquinho mais por dentro, né, do que a gente quer explicar com essa parte de compliance e regulamentação, é que para qualquer serviço financeiro, que não só no Brasil, mas qualquer lugar do planeta, é necessário seguir alguma legislação e alguma regulação, para que a gente garanta que a segurança dos consumidores e também todas as políticas antifraude, etc., elas estejam em pleno funcionamento e possibilidade. Afinal, ninguém quer sofrer alguma questão em relação a um pagamento que foi errado, ou clonaram o meu cartão de crédito e a empresa não te dá nenhum respaldo sobre isso. Então, é aí onde entram as regulações. Então, falando de Brasil, a gente tem a primeira, que é do Banco Central do Brasil, mais conhecido como Bacen, onde ela tem uma resolução onde ela fala quais são os requisitos necessários para operar esses serviços financeiros na cloud. Então, lá ela vai estar falando sobre a parte de rede de segurança, o que precisa ter, como tem que ser essa rede, onde ela pode operar. A gente vai falar sobre como os data centers têm que ser e quais são as certificações que esse data center tem que ter. Vai falar também sobre as maneiras de armazenamento desses dados, como deve ser, de que maneira e como, e também os tipos de relatórios que devem ser emitidos para esses bancos e para ter guardado. Então, o Bacen tem todas essas regulamentações que devem ser consultadas para isso. E hoje, agora, né, a gente já tem a resolução do Open Banking, que continua em várias discussões, mas a gente já tem uma inicial aqui que já está sendo trabalhada por alguns bancos. A segunda, que é bem conhecida por bastante gente, é a PCI, que geralmente as pessoas têm um pouquinho de medinho até. Porque o PCI, ele deixa bem dividido uma coisa da outra. Então, qualquer sistema que está operando dados de cartão de crédito, eles têm que estar isolados. E isso tem a ver tanto com o sistema, tanto com o time que está trabalhando. Então, ele vai exigir treinamento para essas pessoas em relação a como vão lidar com esses dados, vai exigir um alto padrão de criptografia, vai exigir também uma boa arquitetura de rede, também uma certa transparência em relação aos calendários e tudo mais, para demonstrar que isso está realmente seguindo o que é necessário. Além dos controles rigorosos que a gente tem que seguir para as auditorias que acontecem. Também temos a SOX, que também nos traz várias normas, né, que garante uma forma de auditar os serviços, né, e de demonstrar para os interessados no negócio sobre esses serviços. Então, só que isso foi criado como uma forma, né, de garantir um serviço que mostre que o sistema não tem possibilidade de gerar uma fraude. Então, é necessário que você traga alguns relatórios, traga algumas normativas, e isso esteja em mãos, assim, para algum tipo de auditoria e tudo mais. A maioria dos serviços que fazem trabalhos com outros países ou estão na Bolsa são obrigados a usar SOX, por exemplo. E, por último, temos a LGPD, né, que é a Lei Geral de Proteção de Dados aqui do Brasil. Na Europa, a gente tem a GDPR, por exemplo, onde qualquer tipo de dado pessoal que estivermos trabalhando ou estivermos manejando, temos que seguir. Então, se eu estiver trafegando nome, endereço, seu CPF, RG, etc., esses dados têm que ser ditos para o usuário quais são esses dados, tem que seguir a normativa de como esse dado vai aparecer e como ele vai ser destruído. Então, dentro da LGPD tem todas as regulações que todas as empresas do Brasil têm que seguir agora. E toda essa parte de regulamentação conversa muito com estratégia de qualidade. Porque da estratégia de qualidade, onde a gente mapeia todos os processos de como a gente trabalha, a gente vai definir os critérios de aceite, onde os critérios de aceite também vai incluir as regulamentações e também requisitos de segurança. A gente também vai elaborar estratégia de teste, porque tudo isso é passível de
ter formas de realizar esses testes, e também uma grande colaboração do time junto com o negócio, para justamente todo mundo estar na mesma página no que quer dizer qualidade para esse produto. E também, para dar uma base para tudo isso, a gente tem a parte da arquitetura da infraestrutura. A Amazon, que é o vendor, né, que a gente escolheu para trabalhar, ele traz o Architect Framework, que dentro do site do Architect vai ter vários papers falando de vários tipos de serviço e produto, onde a Amazon consulta os seus clientes para ver qual é o melhor padrão para ser seguido. Mas é um material consultivo, não é siga by the book, é um material consultivo, assim, para dar um norte. Então, nesse material, ele traz algumas coisas sobre como você pode montar uma estrutura para cada tipo de produto, como deve ser essa rede, das normativas que tem, qual é o indicado para começar a montar, qual é a melhor forma de lidar com as aplicações e quais são as ferramentas disponíveis em relação à segurança e tudo mais. Dentro do Architect, ele traz um pouco isso. Nessa imagem, eu estou trazendo um pouquinho de uma das regrinhas que a gente tem, que bate justamente com o PCI, que é justamente o isolamento entre as contas. Então, para cada conta de serviço, a gente vai ter um ambiente diferente. Então, quando a gente fala de isolamento, por exemplo, a conta de dev não é o mesmo lugar onde está a conta de homologação, que também não é a mesma de produção. Então, a gente segue isso a nível de conta. Então, na Amazon te dá essa possibilidade desse isolamento. E tudo isso a gente faz usando o Infrascode. E sobre formas de trabalho, né? A gente sabe que no mercado é muito comum, né? A gente ainda vê silos, né, entre as funções das pessoas, principalmente dentro do mercado financeiro. Então a gente tem o setor de infra e operações em um lugar, a gente tem os analistas de negócio, né, em outro setor, e a gente tem os desenvolvedores em outro setor. E eles só se falam em algumas cerimônias específicas ou em alguns momentos da entrega específico. O que a gente propõe para esse casamento dar certo é justamente a gente trabalhar com times cross-funcionais, porque isso começa a eliminar algumas barreiras que são esses silos. Então, a partir do momento que entra um requisito novo de negócio, logo na daily todo mundo vai estar na mesma página. A partir do momento que alguma coisa precisa mudar no meio do caminho, ou existe alguma arquitetura que a gente vai precisar consultar a infra já está dentro do time, então ela pode estar ativamente apoiando. E qualquer incidente que ocorra, todo mundo vai estar na mesma página para correr atrás da solução. Então, trabalhando com times cross-funcionais, a gente deixa o time mais ágil, em relação a tanto saber o que é necessário ser feito, tanto em relação à execução. E para tudo isso, a gente vai falar um pouquinho de como é que a gente fez a construção disso, né? Seguindo todas essas normativas que a gente está conversando até agora, as regrinhas, até para a gente colocar na prática. Sim. E aí você pode até passar, Lupinha. No nosso caso, optamos por utilizar a arquitetura Event Driven aliada a Serverless. A arquitetura orientada a eventos, né, que é a Event Driven, ela introduz um novo paradigma de como lidar com os dados. Nesse contexto, a gente não tem mais um conjunto de registros com relações rígidas, que é o que acontece geralmente em outros sistemas relacionais, né? Mas sim eventos. E esses eventos que dizem qual é o estado da nossa aplicação. A natureza histórica dos eventos já facilita o processo de auditoria e antifraude do sistema. No nosso caso, a gente utilizou serverless, né? Então, nós temos eventos assíncronos que são gerados por centenas de lambdas que compõem a nossa plataforma, e elas lançam esses eventos que são captados por notificações SNS, né? Que notificam os interessados desses eventos. E, além disso, a gente também tem estratégias de retentativa com filas SQS que são implementadas de acordo com a necessidade de cada serviço. Os eventos, ou os dados, né, porque não deixam de ser dados, por sua vez, eles são persistidos de maneira distribuída, sejam em documentos do DynamoDB ou logs do CloudWatch, né, que a gente utiliza bastante. E eles seguem uma estratégia de backup, de retenção, de acessibilidade, porque muitos deles têm dados sensíveis. Então, eles seguem essas estratégias
das normas características desse tipo de projeto de pagamento. Então, quando a gente pensa no caminho de produção para esses serviços, a gente necessita de uma entrega contínua com pipelines automatizadas. E essas pipelines, elas são construídas em parceria com as pessoas que participam do projeto e da construção do produto. Elas não só incluem os testes que a gente já está acostumado, né, os testes de aplicação, como unit test, teste de componentes, mas elas também incluem passos específicos para garantir a segurança, a aplicação das normas de segurança da aplicação. Então, isso torna o processo fluido e também dá visibilidade dos requisitos de segurança que devem ser alcançados para poder realizar um deploy ou um release para as usuárias na pipeline. E, bom, e já que a gente entrou em pipeline, né, então vamos voltar à segurança aqui no meio do caminho. Então, beleza, seguimos práticas DevOps, isso é bem fluido no time, funciona bem, justamente para tirar os silos, melhorar a comunicação e colocar todo mundo na mesma página, sua arquitetura. Porém, onde entra a segurança nisso? É muito comum segurança estar no início, quando você está planejando o que vai fazer, e estar no final, que é onde testa quando as coisas estão prontas, né? Que serve quase como um gateway de go ou não go para a produção. Aqui a gente está mudando um pouquinho a ideia. Como é que a gente coloca a segurança no meio? Igual a gente fez com os profissionais de infraestrutura e operações, a gente também coloca a segurança no meio do caminho. Então, quando a gente fala de DevSecOps, é exatamente isso que a gente está trazendo. Não só as pessoas que têm os seus papéis de segurança, mas sim mudando um pouco o trabalho das pessoas que estão envolvidas, que são de negócio e desenvolvimento. Então, dentro dessa cultura, né, de DevSecOps, a gente fala sobre como é que a gente faz scan das aplicações ativamente, do commit até o deploy, como é que a gente faz uma análise sobre o que está subindo ou não de comportamento, etc. Como é que a gente remedia questões de segurança, que pode ser bibliotecas desatualizadas, que pode ser algum método que foi criado, como é que a gente automatiza isso, como é que a gente monitora ativamente todo esse comportamento e recebe alarmes e toma ações perante isso. Então, quando a gente está trazendo DevSecOps, a gente está aproximando segurança do time desse dia a dia. Então, quando a gente vai falar sobre requisitos, que a gente também consulta infraestrutura, a gente também vai consultar segurança. Quando a gente está falando de estratégia de qualidade, a gente também vai colocar segurança dentro da estratégia de qualidade. Então, é aí onde entra a DevSecOps. E na infra, o DevSecOps acaba entrando também na parte da gerência de configuração. Como a gente usa InfraCode, a gente também inclui as regras de compliance, que eu estava citando, dentro do InfraCode, que no caso a gente estava usando Terraform. E também a gente coloca algumas normativas de segurança que são necessárias. Então, quando a gente vai provisionar uma Lambda, um SQS, um SNS, já temos todos os parâmetros para subir da maneira correta e no lugar correto do ambiente. Está tudo modularizado, então isso facilita a forma como a gente está fazendo deploy, para deixar os desenvolvedores também podendo ter autonomia para realizar isso, sem depender do time de segurança ou de infraestrutura, mas também acaba sendo de uma maneira transparente, por causa da parametrização que a gente está realizando. Então, quando a gente fala sobre compliance as code, é justamente sobre isso. Ao invés da gente, só depois que está tudo pronto, ir lá, bater o relatório e fazer um checklist de ok e não ok, a gente já garante o ok e não ok bem aí. E a gente consegue monitorar o que está por dentro ou por fora. Se por acaso a gente vê alguma mudança na regulamentação, que acontece sempre, beleza, algumas linhas de código que a gente precisa alterar para estar compliance e atualizar todo o ecossistema. Não é necessário novamente ter que olhar tudo, alterar manualmente, chamar uma consultoria. Acaba facilitando bastante esse processo e tornando as respostas mais rápidas em relação a atender os requisitos. E aqui, ilustrando um pouquinho de como é que mudaria a pipeline de entrega nesse sentido. Então, como comumente a gente tem, né, que são os steps de build, os testes que a gente realiza, que pode ser teste de contrato, integração, end-to-end, a gente tem o deploy, os testes de smoke performance, e finalmente o deploy à produção, e mais um teste para saber se está tudo ok antes de estar na mão dos usuários. O que a gente altera nesse circuito é o que a gente chama de SAST, que é
Tem testes de segurança estático, né? Análise estática de segurança. Então, aqui, a gente vai incluir tanto uma análise desse código, tipo, de como ele está quando a gente faz o nosso git clone. A gente vai olhar esse código para ver como ele está em relação à segurança, de como foi codificado, os métodos, etc. Depois a gente vai rodar uma parte de segurança em cima disso, para saber se os métodos utilizados foram feitos de maneira segura. Depois a gente vai olhar as dependências, para saber se todas as dependências que estamos usando no nosso código, elas quando continuam atualizadas, se elas têm alguma brecha de segurança ou não, para a gente já fazer a substituição. E todos esses passos são passíveis de quebrar a pipeline. E a pipeline não passa, a não ser que todos esses requisitos estejam cumpridos. E temos o Dash, que é a análise dinâmica de segurança. Que aí dentro do Dash, a partir do momento que a aplicação está de pé em algum ambiente, eu consigo executar testes nela. Eu posso simular pentests nela, eu posso rodar algumas ferramentas da OASP, por exemplo, para verificar se as vulnerabilidades comuns estão acontecendo. Eu posso personalizar alguns tipos de testes que eu vou fazer de acordo com o contrato da minha API. Então, por aí, a gente já consegue fazer uma análise dinâmica disso, para cada deploy que é realizado. Então, é aí onde entra o Dash, e isso acaba dinamizando um pouco o time, né? De vez de esperar no final a gente fazer uma bateria de teste de segurança gigante, não, a cada commit a gente está realizando de maneira automática, e o time já tem esse feedback também, que facilita bastante também a própria disseminação de conhecimento em relação à segurança. E bom, aqui a gente vai falar um pouquinho das ferramentas todas que a gente usou, né? Que não é só falar o processo, mas também um pouquinho do ferramental. Então, podem dar print. Bom, para Infrascode, a gente usou Terraform de maneira modularizada. No próprio site Terraform tem lá as boas práticas, né? De forma de uso. A gente usou o TerraGrant para ajudar a juntar isso, né? Para tornar a gerência de configuração um pouco mais organizada, né, com hierarquias de pastas, isolamento de ambiente e tudo mais. O TerraGrant ajuda bastante a chamar, né, os módulos de Terraform e colocar os parâmetros para fazer o deploy. E o Ansible para algumas coisas, né, algumas configurações específicas e tudo mais que é necessário realizar no ambiente. No caso das ferramentas de CI, que são essenciais para o nosso processo, a gente utiliza o Jenkins, que é uma ferramenta que todo mundo já conhece, que tem bastante documentação na internet. A gente modulariza o Jenkins, então a gente cria pipelines específicas para cada tipo de produto que está sendo entregue, então a gente customiza bastante o Jenkins. Tem outra opção também que a gente até destacou ali como o GoCD. A gente utiliza o Argo CD para alguns pequenos serviços que a gente tem em Kubernetes, então ele funciona em conjunto com o Jenkins para poder automatizar a pipeline. E é claro também ferramentas de Git, porque como a gente tem um processo de entrega contínua, a pipeline acaba sendo disparada no momento que o desenvolvedor comita o código dele. No nosso caso, a gente utiliza o Bitbucket, mas aí existem várias ferramentas nesse sentido que vão ter a mesma funcionalidade e o mesmo desempenho aí na estrutura da pipeline. E de ferramentas de qualidade, né, que são incluídas, elas também estarem, que é essencial elas estarem incluídas na pipeline, né. A gente tem bastante ferramenta para automatização de teste, para garantir um feedback rápido da aplicação. A gente utiliza alguns quality gates, o principal é o Sonar, para scan de vulnerabilidade e validação da qualidade do código que está sendo comitado. Tem as ferramentas de teste comuns de aplicação, né, para testes unitários. No nosso caso, nosso código é em Node, então a gente usa o Jest. Tem as ferramentas como o Striker para testes de mutação. Temos testes de infraestrutura também. A gente utiliza o TerraTest para poder rodar os testes em cima da infraestrutura que está sendo criada. Também temos pipeline para infraestrutura, para deploy de infraestrutura. E ferramentas de APM também são essenciais para acompanhar os testes de performance e validar comportamento, degradação dos recursos. Então, essas são as principais ferramentas que a gente utiliza. Bom, e para segurança,
Usamos, né, algumas ferramentas da OASP, ou baseadas na OASP, né, que é essa organização, né, que nos ajuda muito a trazer novos padrões de segurança, e também monitora ativamente, né, o que está acontecendo no tema na internet. A gente usa as ferramentas que a AWS disponibiliza, né, eu preferi não citar as ferramentas, porque outros vendors também têm as suas ferramentas determinadas, né, para isso. Então, a gente usa as ferramentas da própria cloud, mas também usamos algumas ferramentas de CIEM, né, que são ferramentas que gerenciam a parte de eventos e segurança dentro do nosso ambiente. Por exemplo, a gente usa o Dynatrace, por exemplo, para fazer algumas coisas. Dynatrace, Prisma Cloud também. E para SAST da Dash, a gente também tem alguns softwares de segurança que a gente utiliza para realizar esses testes, tanto integrados na pipeline, tanto de maneira que a gente pode acionar, né, os nossos analistas podem acionar quando necessário, e também passamos por auditorias externas, né, como todo produto financeiro, né, então, com uma certa periodicidade, empresas externas auditam o nosso ambiente para garantir que está tudo nos conformes. Então, é isso. Quando a gente está falando sobre essa parte de compliance, né, segurança e agilidade, dá para as coisas continuarem sendo ágeis, né? Não precisa ser, nossa, vai ter um compliance, eu tenho um muro no meio do caminho. Não, isso pode ser incluso dentro das normativas e ser fluido dentro do time, não atrapalhando a velocidade. Maravilhoso! Conteúdo incrível. Temos perguntas aqui, dá tempo de responder uma pergunta, e as outras duas eu peço que vocês respondam aí pelo chat, ou pelo Q&A, tá bom? A pergunta de César. Cross-Functional Team é uma adaptação dos squads da Spotify? Pergunto isso, pois minha empresa tentou entender os squads, mas o choque foi muito grande e, no fim, continuamos com um muro entre Dev e Ops. Essa dor é conhecida, hein? Para o ímpar. Pode responder, porque você vai dar um bisu do início do projeto. Perfeito. Bom, não tem a ver com o modelo do Spotify, mas quando a gente fala de times cross-funcionais, tem mais a ver com DevOps mesmo, com a cultura DevOps. O modelo de squad de Spotify, ele se baseia em DevOps também, que é justamente, né, deixar todo mundo no mesmo quadrado, facilita a iteração. Porém, a ideia de usar times cross-funcionais é baseado totalmente na ideia do DevOps. Tem um site que ele demonstra algumas maneiras de montar esse time, que eu posso passar no chat aqui do ladinho, que ele vai te dar várias maneiras como você pode montar um time cross-funcional. Então, isso ajuda bastante, assim. Alguns modelos, né, de como montar o time, como o modelo Spotify, ele acaba, tipo, às vezes acaba engessando dependendo de como é o produto e a cultura da sua empresa. Então, às vezes funciona, às vezes pode ser um desastre mesmo. Então, é legal a gente ver de tipo, tá, o que é desse modelo pode ser interessante, como é que eu adapto o que é de bom e interessante ali. Que nem no nosso projeto a gente também trabalha com squad, tribo, mas a gente trabalha um tanto diferente do Spotify na maneira de executar. E é legal de trabalhar desse jeito. É legal coletar feedbacks e tudo mais do que não está funcionando e assim adaptar de uma maneira que funcione para você. Então, talvez daqui a pouco você faz um paper falando, como é que é o modelo da minha empresa. A minha empresa trabalha com esse modelo que a gente nomeou. Maravilha, não perder a característica específica do seu contexto quando a gente quer absorver alguma prática é muito importante, porque aquela prática está funcional dentro de um determinado contexto. É importante entender o seu contexto. Maravilhoso. Maravilhosa pergunta e resposta. Obrigado, Paulinha. Obrigado, Lobes.